Então, o assunto de hoje, a gente vai falar sobre higiene e manipulação de alimentos, né? Como a gente estava falando sobre um pouquinho sobre as Olimpíadas, né? Eu fico imaginando como seria, né? Como é que é, né, a logística para manter todo aquele refeitório ali, né, da Vila Olímpica, né? Vários atletas se alimentando com é, cardápios diferentes, né? Cada um tem o seu, como posso falar, são nutricionistas, né, o que você pode comer e o que não pode. Imagina uma cozinha, né, para atender esses atletas. Fora como manipular, né, todos esses alimentos com segurança. Porque imagina a responsabilidade de quem está fazendo o alimento, né, para um atleta, para esses atletas, se tiver alguma contaminação na cozinha. E aí um atleta que pode ser que é forte para uma medalha de ouro, vamos dizer assim, né? Ele é um forte candidato e por causa de uma alimentação que veio lá da cozinha da Vila Olímpica, contaminada, e fez esse atleta adoecer. Olha para aí, né? Olha o tamanho, né, do problema que pode causar. Então, manipular alimentos, principalmente para eventos, é uma grande responsabilidade para quem está ali, né, por trás de tudo ali, organizando o evento. Você que vai organizar um evento, antes de tudo, vou terceirizar a alimentação, a bebida, primeiro veja as referências é, para aquela empresa que vai fazer essa prestação de serviço. Porque se ela tiver um histórico que pessoas saíram da festa, saíram do casamento, né, muita gente ficou adoeceu, já teve várias histórias, de vários casos, a gente conhece, né, alguém pode ter vivenciado aqui, que teve uma contaminação, porque comeu no casamento, comeu no lugar, e no outro dia estava todo mundo passando mal. Isso aí, isso então, foi uma contaminação que houve, né? Que pode ser através de um alimento, de uma bebida, enfim, né? Então, imagina a grande responsabilidade de estar, né, manipulando alimentos. A gente vai conhecer um pouquinho sobre isso, a responsabilidade enquanto organizador de eventos, porque boa parte dos eventos que organizamos tem, né, alimentos e bebidas, e se não tiver um cuidado específico para isso, pode ser um grande problema para o evento, né? Ele pode ser um caos e seu evento pode cair por água abaixo, enfim, a consequência é grande. Vou passar. Qualquer dúvida, pessoal, é só falar no chat, vai falando. Vamos fazer uma aula, né, aqui bem leve, né? Pode parar a qualquer momento para discutir, né? Para enriquecer aqui o conhecimento. Se você tiver algum conhecimento aí que quiser ter alguma informação, pode levantar a mão e falar comigo, tá bom? E aí, ó, a gente sabe que a alimentação é um dos fatores mais importantes da saúde das pessoas. Comer bem é sinal de saúde, né? Infelizmente, a gente sabe que é um problema social no mundo todo, né? A desnutrição, a falta de alimentos, a falta não só de alimentos, mas também a falta de comer bem, né? De ter os ingredientes em casa tudo certinho. Mas é fundamental também né, que estas estejam livres de agentes como agrotóxicos, né, bactérias, entre outros causadores de doenças. Eu sei que hoje é muito difícil, né, a gente comer bem, de fato, assim, em todo sentido. Ah, eu vou comprar só comida sem agrotóxico. Não é fácil encontrar toda vez a comida sem agrotóxico, né? E a gente sabe que existe hoje, aumentou até essa demanda, né? Inclusive, Arapiraca é um polo muito bom de comprar alimentos sem agrotóxico, né? A gente vai encontrar aí em Arapiraca, em boas partes, tem produção orgânica, mas nem sempre a gente vai encontrar. A gente toma outras medidas, por isso que é bom sempre lavar, né? Acho que vocês em casa, as mães, os pais, até vocês mesmos fazem esse tipo de higienização. Quando a gente compra verdura, fruta, né? A gente lava, deixa lá, coloca na água, bota até a questão daquela receita com água sanitária, ou bicarbonato, deixa lá de molho, né? A verdura para depois lavar e assim consumir. Porque tu sabe que alguns alimentos, né? Ele tem um índice muito alto de agrotóxico. Isso causa grandes problemas para a saúde. E também comidas que podem vir contaminadas, né? Nesse tempo de pandemia, aumentou muito o delivery, né?
entrega de comida rápida, né, com os app, iFood, Uber Eats, entre outros, né, que a gente pede comida e às vezes, né, essa comida não é transportada de forma correta, às vezes sai até correto lá do restaurante, mas no transporte, o motoboy acaba não tendo o cuidado que deveria ter e a comida pode chegar na sua casa contaminada. E tantos outros problemas, pessoal, que podem acontecer. Então, a alimentação é um dos fatores mais importantes da nossa saúde. Se a gente come bem, se a gente cuida bem dos nossos alimentos, a gente vai ter uma consequência boa. Se caso você não tem muito cuidado, é uma pessoa que vai ao banheiro, não lava as mãos e manipula alimento, é possível que você está em grande risco para contaminar você mesmo e aquelas pessoas que estão ao seu redor, que vai consumir, ingerir alguma coisa que você manipulou. Então, é esse cuidado que a gente vai aprender um pouquinho aqui, né, um pouquinho sobre essas questões. E aí a gente vai falar um pouco da DTA, né, doenças transmitidas por alimentos. É uma coisa muito séria, né, as DTA, ela tem de um caso leve a um caso até de morte, pode ocorrer, né, por essas doenças transmitidas por alimentos. Né? Então, tem que ter vários cuidados. Pode ser uma contaminação, pode ser uma falta de informação. Exemplo, pessoas que têm problemas com alguns alimentos, né? Eu sei que a gente tem alergia a cores, né, de alimentos. Tem gente que não pode comer crustáceos. Alguém aqui é alérgico a alimentos? Já teve algum caso, algum problema com a alimentação? Se tiver, fala aí, por favor, que aí a gente vai discutindo também sobre isso. E é interessante, né? Tem gente que tem a cores, não pode comer nada que tenha cor amarela, enfim. Imagine você estar num restaurante, aí você pede pro o garçom, ó, eu sou alérgico a camarão, cuidado. Mas às vezes não é, o prato pode até vir sem camarão, a comida que ela pediu. Porém, se lá na cozinha teve um cruzamento, ele pegou um exemplo, uma colher que mexeu o camarão e depois mexeu o arroz que não tem camarão, isso vai contaminar a corante, né? Tem muita gente que tem, né, a corante, aqueles sucos, alguma coisa que tenha pigmentação, né, de tinta alimentar e dá esse problema mesmo. Então tem essa questão do cruzamento, né? Tem que ter maior cuidado. Então as doenças transmitidas por alimento é uma coisa séria. Algumas coisas são leves, a gente consegue superar, mas outras são bem sérias mesmo. Tem um grupo mais específico para isso. São doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem, né, quando micróbios, né, prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no alimento. Então, essas substâncias tóxicas, ela pode, né, trazer sérios problemas para o nosso organismo. Então, tem grupos que são mais suscetíveis a pegar esse tipo de doença, de DTA. Exemplo, idosos, grávidas, alérgicos, entre outros. O risco deles são maiores, né? E pode correr para uma emergência. Então, tem que tomar um cuidado em relação a isso. Deixa eu passar. E aí, ó, os sintomas mais comuns desses DTA, a gente vai ter aí vômitos e diarreia, né? Que sempre já teve vários casos, pessoas têm esses sintomas. Outros vão ter dores abdominais, dor de cabeça, pode vir depois da diarreia, né? Depois de vômito. Pode ter uma febre, alteração da visão, olhos inchados, no caso aí de alérgicos, né? Pode ter esse tipo de situação, dentre outros problemas, pelos sintomas, né? Então, as DTA, elas existem, né? E qualquer pessoa pode ser vítima, né, de uma doença dessa, devido a ter ingerido um alimento contaminado. Então, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando aqui, né? O que é ter uma consequência devido a comer um alimento contaminado. Acho que todo mundo já teve uma experiência parecida, né? Mesmo que seja, não foi fora de casa, foi em casa, né? Alguma coisa comeu e fez mal e você ficou ali, né? Vou voltar aqui. Então, ó, devido a esses problemas ocorridos já, né, em alguns estabelecimentos, houve, né, em 2004 uma resolução da Anvisa para regularizar, né, para estabelecer as boas práticas para serviços de alimentação. Né? Então, essas boas práticas são normas, né, de como manipular alimentos, aquelas pessoas que trabalham com alimento, o que é que ela deve fazer, né,
quais os seus equipamentos que vão utilizar, as metodologias, né, de manipular o alimento. Então, dessas resoluções, né, da Anvisa, né, e outras normas, foi regularizando e foi dando uma melhor qualidade, né, na produção de alimentos para qualquer área, né, desde eventos a restaurantes, aqui trabalha com alimento até num pequeno carrinho, alguma coisa assim. Outra coisa, vamos falar, qual o objetivo dessas boas práticas? O objetivo é o quê? Evitar, né, a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Ela vai orientar. O que é essas boas práticas? Práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores, né, desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor. Então, se você vai trabalhar com alimentos, se você é uma pessoa que já está manipulando alimentos, tem que seguir essas boas práticas, né? Desde a compra, né? Porque às vezes você pode já comprar o insumo contaminado. Aí não adianta, por mais que em casa você use todas as suas boas práticas, mas você já trouxe, né, um alimento contaminado. Por isso que é importante lavar os legumes, as frutas, tudo aquilo aí que está, né, sendo contaminado. E agora em pandemia, né, que tem esse lance de estar higienizando tudo agora, as embalagens, tudo que a gente vê, passa álcool, né? Por causa dessa questão do vírus, né? E aí as pessoas estão cada vez mais, né, se preocupando mais com essa questão do manipular o alimento. Até mesmo, pessoal, sem ser pandemia, de fato temos que limpar, né, os produtos que a gente compra no supermercado. Exemplo, latas, enlatados que a gente compra, né? Às vezes é um leite condensado, às vezes é um molho de tomate, enfim. Essas latas ficam expostas nas prateleiras no supermercado. É possível que durante um período noturno, à noite, ou até outro momento do dia, algum inseto passe por cima, né? Alguma sujeira bata naquela lata. Imagine se você chega na sua casa e você não lava, não vai higienizar, na hora que você for manipular, abrir a lata, você se contamina. Isso aí pode ir diretamente, né, para a comida. Então é importante, né, sempre estar tendo essa consciência, dessas boas práticas para essa manipulação. Passar. Qualquer coisa, pessoal, vai falando, viu? Dúvida, por favor, levanta as mãos, abra o áudio, o seu áudio e fala aí. Conceitos gerais e como evitar contaminações. É aí que está, né, essas boas práticas, né, que vai dar algumas orientações. Como podemos evitar contaminações? Se eu perguntar aqui quem é que leva o celular para o banheiro, depois volta para a sala, pega no alimento, come, não lava as mãos, né? Eu não quero saber se você faz isso, né? Mas se eu perguntar, pode ser que alguém faça isso e nem percebe que está fazendo alguma coisa que pode estar fazendo, prejudicando a si mesmo, né? Muitas vezes a gente tem esses dados. Muita gente leva o celular para o banheiro, depois bota o celular em cima da mesa, onde vai se alimentar. Se você não é uma pessoa que está sempre ali limpando seu celular, higienizando, né? Você tá com o maior risco de se contaminar. Ah, professor, já estou imune. Você pode até achar que está imune, né? Mas você está em risco, sim. E outra coisa, não só você. Você pode também colocar outra pessoa em risco, né? A ingerir aquela comida. Se essa outra pessoa for um grupo de risco, como eu falei, gestantes, alérgicos, entre outros, aí que você vai aumentar esse risco maior, né? Então, vamos ver alguns conceitos gerais. Nossa. Quem é o manipulador de alimentos? Essa é a primeira pergunta. Quem é a pessoa que manipula? Pode ser você, né, ou um profissional da área mesmo. Exemplo, pessoa que entra em contato direto ou indireto com o alimento, seja produzido, vendendo, transportando, recebendo, preparando ou servindo alimentos. Na escola conhecemos o quê? Como as merendeiras, né, os merendeiros. Então aqui você vê que lá na escola, né, o pessoal usa todos os seus equipamentos de proteção. As meninas usam máscara, touca, né, luva, o avental, né, deixa os cabelos amarrados, porque tudo ali são pessoas que estão manipulando os alimentos para alimentar o quê? Um grande número de alunos, né? Então, a escola tem que se preocupar, né, com toda essa manipulação. Elas receberam treinamento para isso, né?
como lidar, né, com esse tipo, como... Opa, caiu, pessoal. Tô retornando aí, né? Tá vendo alguma coisa aí, pessoal? Oi? Alguém aí? Tá escuro, é? Como é que tá? A imagem tá normal aí? Ah, tá escuro, né? Deixa eu olhar aqui, acho que foi a internet. Mas tá me ouvindo bem? Certo. Deixa eu ver aqui o que é que houve. Como diz, bugou, né? Eu vou sair da apresentação e voltar novamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Nada ainda, né? Tô olhando só para assim. Ok, deixa eu ver. Essa internet que tá. Acho que agora deixa eu mudar aqui para outra. Pra outra guia. Que abriu. Rapidinho, pessoal. Só tô ajustando novamente aqui. Fechei para abrir novamente. Agora tá aparecendo outra página aí, né? Deixa eu compartilhar outra. Acho que agora vai. Foi, né, pessoal? Apareceu, né? Tá. Tem música. Ok, vamos lá, vamos retornar. Então, eu estava falando que era manipulador, né? Eu estava falando dos merendeiros, merendeiras, né? Que ela deve seguir. E quando a gente fala em manipuladores em eventos, são aqueles que estão lá servindo, os que estão lá preparando aqueles pratos, os salgados, os que estão fritando os quentes, os que vão levar os docinhos, né? O pessoal que serve a bebida. Então, toda aquela equipe, né? Que na hora do evento que está ali carregando para a mesa os alimentos, botando no buffet, nas ilhas, são pessoas manipuladoras de alimentos. A gente chama de manipulador. Então, eles seguem sim, eles têm que seguir a regra perfeitamente das boas práticas. Passar. Outra coisa que é o que é contaminação. A gente acha assim, de uma forma geral, né, contaminação é aquilo, alguém que está com a mão suja, né? É uma coisa bem genérica. Mas é qualquer elemento estranho, gente, que não faça parte do alimento. É algo que não tem nada a ver com o alimento. Pode ser uma pedra, pode ser um cabelo, pode ser um inseto, pode ser um pedaço de papel, que não seja alimento, que não faz parte daquele alimento ali, né? Então, parte do alimento que não faz, que você não planejou para estar ali. Não sei se vocês já foram em algum lugar e
pedir uma comida e a comida veio com alguma coisa estranha dentro. Às vezes um feijão pode vir com pedra, né? Pode vir, se for um restaurante, você pode vir com um cabelo. Aí, se vier um cabelo, já, né, você já fica com aquele receio, né? Porque aí, como é que pode cair um cabelo? Então, não tem preocupação, né? De cuidar da comida. Enfim, pode aparecer várias coisas estranhas. E já tem vários casos estranhos de ter coisas, objetos dentro, brinco de que estava manipulando, entendeu? Imagina o risco de engolir um brinco sem você saber, né? E aí, ó, por meio de contato direto ou condições inadequadas, de temperaturas, instalações, utensílios, né, e equipamentos, é possível transmitir micro e causando doenças a quem ingerir. E a gente sabe que micro-organismos não dá nem para ver o olho nu. Então aí que está o perigo, né? Aí que está o perigo. Para cá. O que são os micro-organismos? A gente está falando sobre micro-organismos, não? São o quê? Pequenos, né? E microscópicos, né? Corpos impossíveis de observar o olho nu. Só pode ser visto o quê? Com microscópicos, né? Aqueles equipamentos específicos. Pode ser encontrados em grandes quantidades, e em grande quantidade mesmo, pessoal. Acho que você pode ver que num prato pode ter milhões, né? Milhares, vamos dizer assim. Por toda parte, nos seres humanos, pode ter na água, no solo e até no ar, pode me causar doenças. Então, exemplo, você pode usar uma água contaminada. Essa questão de água mineral, né? Ah, água mineral é segura. Cuidado, isso é uma lei de engano. Se a água mineral não está conservada do jeito que deve ser, correto, ela pode ser um grande risco na hora de preparar um alimento. Então, não comprei água mineral no garrafão, tá tudo bem. Mas será que essa água mineral não foi exposta ao sol? Onde ela estava armazenada, estava de forma correta? Será que ela não foi contaminada? Então, tem toda uma questão. Então, vai estar ali, pode ter micro-organismos, né? Microscópicos, microscópicos, né? Pequenos, que não vai chegar ao olho nu. E aí é o risco, isso é o grande perigo. Passar. E aí, como ocorre a contaminação dos alimentos, né? E aí, sabe que a contaminação dos alimentos se dá através de quê? De agentes contaminantes de várias origens. Né? A gente já falou um pouquinho aqui de alguns, mas vamos ver como é que é, quais são esses agentes. Então, veja só, alguns agentes contaminantes, né? Quais são as origens? A física a gente vai ter aí cabelo na comida, vai ter pedra na comida também, você pode ter parafusos, né? Também dentro da embalagem da comida, é possível. Isso aqui, pessoal, vou ficar aqui. E aí, papai? Olha, mamãe. Pode dar uma ótima. Oi, pessoal. Acabou de acordar, né? Olha lá. Acordou agora. Vamos lá. Aí, outros agentes contaminantes. Tem também em origem biológica, fungos, vírus, bactérias. A gente vai ter de origem química, né? Produtos de limpeza, perto de alimento, inseticidas, né? Porque, veja só, quem trabalha com alimento, que vai armazenar grande quantidade de alimento, tem que ter uma manipulação de inseticidas ou em tempos, né? Porque senão comida armazenada atrai insetos, atrai barata, atrai todo tipo de inseto. Então você tem que sempre estar ali, né? Fazendo essa manutenção, senão vai aparecer. Então tem que ter cuidado, né? Então, o produto químico pode estar presente sim na cozinha, mas tem que ver se ele está próximo do alimento ou não. Tem que ter maior cuidado, tem que ser separado. Outra coisa pode ser também de origem ambiental, no caso, fezes, urina, né, pelos e secreções de roedores e incidência de insetos. Então, olha o risco aí, né, desses agentes contaminantes. Isso aí também, pessoal, na nossa casa. Não é só em lugares, né? Isso pode estar também exposto na nossa casa. E aí, ó, temos a contaminação direta. O que seria a contaminação direta?
ocorre quando há um contato do manipulador da pessoa que está fazendo a comida, né, contaminando diretamente com o alimento, por mal que a higienização das mãos, né, ou uma tosse ou espirro. Está lá manipulando a comida e ele dá um espirro na comida. Imagine, né? Ou uma tosse. Ou senão foi no banheiro ali e nem lavou as mãos, foi lá e pegou nos intestinos e começou a manipular a comida. Então, isso aí é uma contaminação direta. Temos também a contaminação indireta. A indireta, ela vai ser o quê? Através do contato do alimento com o material humano, ou seja, fezes, urina, que é levado por insetos, como moscas e baratas, roedores ou tecidos mal higienizados. Não lavou direito, deixou a alimentação lá, os insumos expostos, então a mosca pousou, né? Ou algum animal passou por cima, enfim. Essa aí é a contaminação direta, né? A direta é aquele que o manipulador já está ali em cima e não lavou as mãos, espirrou e tossiu. Essa aqui já é a forma indireta. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre intoxicação alimentar. É uma das grandes causas, né, de problemas de saúde, e muitos eventos aí não se preocupam com essa questão das boas práticas, da manipulação dos alimentos, e acontece esse tipo de acidente ou incidente, né? É uma doença causada pela ingestão de alimentos contaminados. A intoxicação alimentar ocorre geralmente entre a 36 horas após. Então, você vai ter alguns sintomas depois de 36 horas. Pode ter antes, sim, né? Mas é a média. A ingestão desses alimentos contaminados. Os sintomas geralmente são o quê? Náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, que pode durar de 1 a 7 dias. Vai depender do seu organismo. Tá vendo? O problema aqui é sério, né? E geralmente, quando uma pessoa tem um sintoma, nessa uma, naquele evento ali, aconteceu um evento, geralmente se a comida estava contaminada, foi uma parte da carne lá que estava contaminada. Quem comeu aquela parte da carne teve esse risco, foi contaminado. E aqueles que não comeram teve o risco de também se contaminar. Porque às vezes não é só um pedacinho que está contaminado, é aquela questão. Fui pegar o queijo lá na geladeira e estava morfado de um lado. Vou cortar aqui esse lado, porque o resto está bem. Cuidado. Maior cuidado com isso. Não é assim que funciona, né? Isso é um perigo. Se aparecem fungos, aparece alguma bactéria, alguma coisa que você já está tendo até o olho nu, você está vendo, pode ter certeza que o alimento já está condenado. Então, cuidado, né? Vocês estão muito calados, viu? Fala aí qualquer coisa. Como podemos evitar a contaminação de alimentos? E aí, né? Como vamos evitar isso? É necessário cuidar tanto da higiene pessoal, como dos alimentos, do ambiente de trabalho, dos utensílios, bem como é preciso de ter atenção aqui no armazenamento correto, né, dos alimentos. Com esses cuidados é possível evitar o quê? As principais fontes de contaminação. E é ela que a gente tem que se preocupar, tá? As principais fontes, né? Porque é ela que vai acontecer, vai ocorrer esse risco. Outra coisa, pessoal, vou passar aqui. Sim, aí vamos lá falar sobre a contaminação por parasitas. Então, veja só. Os parasitas como amebas, né, járias, vermes. Bento, licença. O Bento quem dá aula agora por mim aqui. Olha aqui, por favor. Um momento aqui, pessoal. Pronto, eu voltei aqui. Estou tentando aqui tirar meu filho do quarto, mas está difícil, pessoal. Vamos lá.
Contaminação por parasitas, né? Eu estava falando aqui sobre algumas, né? Que é conhecidas, né? Conhecidas por várias pessoas. Então, pode, né, estar presente no solo, na água, né? No intestino humano e outros animais também, podendo que contaminar os alimentos e causar doenças. E aí, ó, temos como exemplo alguns, né, cistos, ovos, vermes, como a tênia. Quem já estudou, já viu, já passou por esse assunto, que a tênia é aquela, como posso falar, que cresce dentro da nossa barriga, né? Então, quando a gente é criança, a gente toma remédio para verme e tudo, para poder não ter esse tipo de parasitas. Mas isso pode ser, a gente pode adquirir esses parasitas com a questão da contaminação dos alimentos. Né? Então, um maior cuidado em relação a isso aí. Outra coisa, pessoal, contaminação por micróbios. Agora, os micróbios, nem todos são ruins. Tem também micróbios bons também, né? Aí, veja só, se não forem tomados alguns cuidados, né? Os micróbios que contaminam o alimento, pode ser que multiplicar rapidamente. O problema dele é a velocidade que ele multiplica e causar doenças. É sempre bom lembrar que medidas simples como lavar as mãos, né? Conservar os alimentos em temperatura adequadas e o cozimento correto evita que o controle e contaminação dos alimentos. A gente vai ver aqui já já uma tabela como é que os alimentos se comportam, né? Porque existe uma zona que é perfeito para esses micróbios proliferar. Se você não deixa nessa zona, eles não conseguem, né, se multiplicar. A questão do congelamento e a questão da temperatura alta. Né? Agora, se você deixar ali no morno, no meio termo aí, é um grande risco de eles se multiplicarem. Deixa eu ver aqui. E aí, ó, os micróbios são organismos vivos, né, de pequenos, né, tão pequenos que só podem ser vistos por equipamento, né, com potentes lentes que aumentam. Eles também são conhecidos como micro-organismos, né? Os micróbios multiplicam-se nos alimentos quando encontram que condições ideais de nutrientes, umidade e temperatura. Então, só basta se você deixar preparado para eles que eles vão aparecer. Qualquer alimento, qualquer manipulação. Às vezes você vai fazer um evento, aí você sabe que o evento vai ser da refeição vai ser meio-dia. Aí tu foi lá e fez uma carne e vai deixar lá na cima da mesa. Vai chegar 8 horas na escola e você vai consumir aquele alimento meio-dia, um exemplo. E você sabia que esse alimento precisaria estar refrigerado. Então, você vai começar a criar um ambiente, né, para esses micróbios multiplicar, porque ele não vai estar nem na temperatura, né, adequada para que ele vai estar. Ou seja, se você congelasse ou deixasse na geladeira, não teria esse problema. Então, olha o risco aí, né? Quando vai fazer uma festinha na escola, alguma coisa, maior cuidado com os alimentos que são preparados. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá compreendendo? Tá ok? Levanta a mão, fala. Vamos lá, vamos seguir. Se não fala, eu entendo que tá tudo bem. Pronto, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão como receber esses alimentos de forma correta. Por que isso? Às vezes você manipula, faz tudo correto, né, na sua manipulação, mas o transporte falha em levar o alimento para você. Então, veja só, o veículo deve estar em boas condições de higiene e conservação. E aí, ó, os produtos que necessitam de refrigeração, eu digo assim, ar-condicionados, né, em vez de câmara refrigerada, tem aqueles caminhões refrigerados, que aí tem uma aproximação de temperatura de 4 a 7 graus Celsius, né, e os produtos congelados em veículos com aquela unidade de frigorífico, né, temperatura com tolerância de menos 12 graus, nunca superior. Então, esses caminhões frigoríficos, caminhões refrigerados, né? Eles têm que estar em condições adequadas. Eu não sei se você já foi no supermercado, comprou um sorvete, chegou em casa, o sorvete estava com gelo dentro. Se estava com gelo, é porque ele descongelou e congelou.
Uma vez o alimento descongelado no supermercado, ele tem que ser tirado da prateleira. O consumidor não pode levar um produto desse. Ele teve um risco de contaminação, de proliferar ali os micróbios. Então, olha a importância disso. Então, cuidado. Se você compra no supermercado, que é acostumado a ver que os alimentos foram descongelados e congelados novamente, não compre. Se você vai trabalhar com alimento, vai fazer um evento que vai ter alimentos que foram congelados, antes de comprar lá no supermercado, observe se está em boas condições de refrigeração. Por isso que a maioria dos supermercados tem geradores de energia. Faltou energia, liga lá automaticamente nos freezers. O freezer não pode parar de funcionar. Né? Então, é importante observar isso. Não é diferente nesses caminhões, né? Aí, esses caminhões, quando pegam um exemplo, um bloqueio nas estradas, né? Um bloqueio. Aí tá lá fechado. O caminhão tem que passar para poder fazer a entrega. Ele não consegue porque está tendo uma manifestação. Ele não pode desligar de jeito nenhum a refrigeração daquele caminhão. Pode passar 2 dias, 3 dias naquela manifestação ali, naquele bloqueio. Vai ter que arrumar combustível e manter ali o carro sempre ligado. Porque o risco vai ser grande de perder todos os alimentos. Outra coisa é a questão da qualidade dos gêneros entregue. Nega-se a receber produtos fora do especificado na instrução da normativa aí de 2014. Se você é uma pessoa que vai manipular alimentos, vai trabalhar com alimentos, e percebeu, né, que não está de forma correta, a embalagem está rasgada, está descongelado, não receba. Não receba. Né, porque vai ser o grande risco de estar contaminado. Outra coisa, a temperatura dos alimentos fazendo um registro em formulário. Você sempre vai lá, né, olhar se está tudo ok, o alimento congelado, o alimento na temperatura ambiente, o ambiente na temperatura de refrigeração. Caso a temperatura no recebimento não esteja acima do recomendado, o produto não deve ser recebido. É isso, você vai ver se o caminhão está funcionando de fato, né, a refrigeração, se está dentro do conforme, tudo certinho. Deixa eu ver outra coisa. Após o recebimento, os gêneros alimentícios devem ser retirados das embalagens secundárias, tipo de uma caixa maior, ou carrega mais volume. A gente chama de embalagem secundária. Né? Exceto produtos destinados ao consumo individual. Né? No caso aí, e alimentos acondicionados em embalagens tipo post. Que são essas aí da imagem, pessoal. Essas que com força vácuo, né? Essas aí você não pode tirar dela, porque essas embalagens são específicas para manter e conservar os ambientes ali dentro. Né? Então, deverão permanecer em suas caixas originais. Então, ó, não é para receber um alimento que você vai manipular, não é uma coisa simples. Você tem que olhar todos esses detalhes. E aí, ó, não receber alimentos quando for constatado qualquer alteração na embalagem, como que umidade, perfuração, amassado, rasgo, ferrugem e outras coisas. Você viu que aquele alimento está mal condicionado? Não receba. Jamais. E aí, ó, vamos falar agora um pouquinho sobre refrigeração e congelamento. É justamente isso, é uma das coisas que pode provocar as DTA, né, essas doenças transmitidas por alimentos, devido a um mau armazenamento desses alimentos. Então, as temperaturas de armazenamento de produtos sob congelamento e sobre refrigeração deve obedecer o quê? As recomendações do fabricante lá indicado no rótulo. Então, se você compra um produto lá, iogurte, aí está dizendo que a temperatura média você tem que deixar lá na geladeira de 7 graus, você vai deixar lá 7 graus. Vai deixar menos? Ah, vou deixar fora. Ah, isso aqui eu vou deixar fora, é melhor. Né? Conservar, não vai ter problema não. É aquela questão, você vai criar um ambiente para os, né, micro-organismos se multiplicarem. O maior cuidado nisso aí. Passar. E aí, ó, alguns critérios de uso de alimentos congelados e refrigerados. A gente vai ter aí essa tabela que vai dizer alimentos congelados, temperatura de congelamento e temperatura máxima de armazenamento. No caso, carnes cruas ou cozidas, né, inclusive pescado, sobremesas e outros. A gente vai ter aí, ó, de 0 graus a menos 5 graus até 10 dias. Se você bota abaixo, aí você bota mais frio, né? Menos 6 a menos 10 graus até 20 dias. Se vai baixando essa temperatura de menos 11 a menos 18 graus até 30 dias.
E se for abaixo de menos de 18 graus, até 90 dias. Então, a refrigeração, né, a forma de congelar, vai depender da potência do congelador. Eu não sei se vocês preparam em casa, vocês têm essa prática. Eu, pelo menos, eu tenho aqui em casa, de pegar os produtos e congelar. Tipo, eu compro cenoura, eu já ralo, ralo todas as cenouras que eu compro, boto no armazenamento e já deixo no congelador. Na hora de fazer um arroz, uma coisa, já pego só um pedaço da cenoura já ralado e coloco. E dura bastante. E não perca a cenoura, que às vezes eu posso esquecer lá e murchar, e já faço isso. A mesma coisa com outros alimentos também. Eu gosto de fazer algumas práticas de congelamento. Mas vai depender muito do seu freezer. Então, quanto mais potente, mais dias ele conserva. Esses abaixo de menos de 18 graus, pessoal, são câmaras frigoríficas. Você só vai encontrar em empresas. Dificilmente em casa a gente vai ter, né? A gente vai ter a nossa geladeira, né? Que ela não chega aos extremos. É mais para refrigeração. Entendeu aí a tabelazinha? Como é que é? Agora vamos ver essa tabela aqui. Essa tabela é interessante e vai trazer alguns outros dados também. Alimentos refrigerados e resfriados, né? Temperatura de refrigeração e tempo máximo de armazenamento. Então vamos lá. Alimentos industrializados com embalagens fechadas, indicado para o fabricante, conforme validado na embalagem. Segue lá o fabricante. Alimentos cozidos, alimentos manipulados ou em embalagens abertas, amostras de alimentos coletados, carne, exceto pescado e produtos manipulados crus, até 4 graus. E aí, por 72 horas. Descongelamento de alimentos. Isso é um grande problema na manipulação de cozinha. Descongelamento de alimentos. Tem que ter cuidado. Nem todo alimento vai suportar congelar, descongelar, congelar, descongelar. É melhor você porcionar já as quantidades corretas do que ficar congelando e descongelando, né? E desaguar as carnes sob refrigeração. Aí, ó, tá uma temperatura até 4 graus Celsius, tempo necessário, né, para manter ali para você consumir. Maionese manipulada, aquela maionese que a gente faz em casa, né? E misturas de maionese com outros alimentos. Aí sabe que maionese, nesse instante, ela fica, se estraga. Então, aí no período no máximo de 48 horas, na temperatura de 4 graus. É interessante essa tabela, que a gente vai entender como é que pode conservar mais os nossos alimentos. Massas frescas, aí também a temperatura de 4 graus, 72 horas. Ovos in natura, 10 graus, né, por 7 dias. Tem gente que gosta de deixar os ovos fora da geladeira, né? Pode ter um grande risco também. Já é um costume, né? Tem gente que gosta de deixar fora. Eu prefiro deixar dentro da geladeira, né, na temperatura de 10 graus, ele conserva muito mais. Pescados crus ou cozidos e seus produtos manipulados. E aí, ó, 24 horas na temperatura de 4 graus. Sobremesas, né? A gente faz a sobremesa lá, compra uma sobremesa, frios e laticínios manipulados, 72 horas, né? Na temperatura de 4 graus. Já na temperatura de 5 graus, a gente vai ter frutas, verduras e legumes higienizados. Como eu falei, tem que higienizar esse tipo de alimento. Fracionados ou descascados, sucos e polpas de fruta, até 5 graus, 72 horas. Leite e derivados, aí 7 graus, 5 dias. Né? É uma tabela geral, né? Você pode ter outra tabela mais específica, mas a gente tem uma noção que há a temperatura ideal, que há o dia ideal para cada tipo de alimento. E a gente vai falar um pouquinho de duas ferramentas importantes para conservação e para evitar a contaminação de alimentos. Primeiro, a gente fala sobre o Manual de Boas Práticas, depois o POP. O Manual de Boas Práticas é um documento que descreve o trabalho executado no estabelecimento e a forma correta de fazê-lo, né? Exemplo, nele pode-se ter informações gerais sobre como é feito a limpeza, o controle de pragas, da água utilizada, os procedimentos de higiene, controle de saúde dos funcionários, o treinamento de funcionários, aí, o que fazer com o lixo e como garantir a produção de alimentos seguros e saudáveis. Então, a gente vai ver aí pessoas, forma de manipular, forma de cuidar das pragas, forma de como limpar os alimentos, usar utensílios, né? Tudo que vai acontecer ali para manipular. Então, o Manual de Boas Práticas, ele é para ser do conhecimento de todos, para aqueles que estão lá
manipulando, e para aqueles que fazem parte daquele tipo de estabelecimento, daquele evento, né? Deixa eu passar. Aí vem o manual de boas práticas, eu falei, agora vamos falar sobre o POP. O POP é o procedimento operacional padronizado. O que isso aí seria o guia, né, daqueles manipuladores. Geralmente o POP está lá, num lugar disponível para todos que vão trabalhar com alimentos ali. E o POP, pessoal, vai orientar. É um documento que descreve o passo a passo, né? Como executar as tarefas no estabelecimento. É como uma receita de bolo, que deve ser seguida rigorosamente para que tudo vá bem. O POP, ele vai destacar as etapas de tarefa, o responsável por aquelas tarefas, como fazê-la, né? Os materiais necessários e a frequência em que deve ser feita. Com o POP, né, com os POPs, são documentos o quê? Aprovados pelo estabelecimento, por meio de um responsável, que vai assinar ali, e é dever o quê? De cada um manipulador segui-los. É o guia prático, né? Outro é o manual, e esse é o guia. Tendo esses dois, manual de boas práticas e o POP, certamente vão produzir alimentos mais seguros, né? Vai ter todas as regras. E já finalizando, vamos saber mais um pouquinho sobre algumas curiosidades, né, sobre essa questão de higiene e manipulação dos alimentos. Deixa eu passar. Aqui é uma tabela que a gente já falou sobre algumas informações sobre micróbios, né, os micro-organismos. Tem algumas coisas interessantes aqui. Não vou falar tudo, mas vou falar esse daqui. Sim, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu disse a você, nem todos os micróbios são ruins. Tem os micróbios bons, né? Exemplo aqui, ó. Por mais estranho que pareça, a maioria dos micróbios é inofensível, sendo que alguns são até úteis. E aí a gente vai ver aqueles micróbios como na questão da preparação de iogurte, né? No pão, queijos, no vinho, na cerveja, que é a cevada, né? Dentre outros. Tem um tal do kefir, né? O kefir são micro-organismos, micróbios vivos, lactobacilos, né? Lactobacilos, né? Que são micróbios bons, né? Que vai regular o intestino, vai aumentar a imunidade, vai ficar mais resistente. Então, são coisas positivas. Alguns micróbios, também chamados de deteriorantes, podem estragar o alimento, que fica com cheiro e sabor desagradável. Outros micróbios, gente, isso aqui é interessante entender, quando presentes no alimento, podem causar doenças, sendo chamados de prejudiciais à saúde ou patogênicos. Aí, veja só, é um grande engano acreditar que os micróbios sempre eles vão ter cheiro, sabor, né, dos alimentos. Cuidado, alguns micróbios, né, patogênicos multiplicam-se no alimento sem modificação. Olha o perigo. Ou seja, silenciosamente. Aí que está o risco. Você viu que se venceu o produto, pessoal? Está vencido. Passou mais de 30 dias vencido. E diz, depois que se vence, pessoal, tem 30 dias para consumir. Né? Tem essa margem aí. Será que, de fato, todo produto vai seguir essa regra? Mas se eu vou manipular, se eu vou oferecer alimento para um público que está pagando por aquilo ali, que está participando, seja ele convidado ou um pagante, cuidado, não pode usar. Porque não é só para ter características que tá verde, tá com fungos, esse aí tá ruim. Mas esse aqui tá vencido, mas ó, tá com uma apresentação boa. Cuidado. Tem esses patogênicos aí, esses micróbios patogênicos que são silenciosos e não modifica nada do alimento. Esse é um perigo enorme, né? E para encerrar nossa aula de hoje aqui, né, já estou terminando, algumas curiosidades também aqui, né? Deixa eu ver aqui, que eu achei interessante. Essa questão aqui, ó, quando encontra condições ideais, né, os micróbios vão se multiplicarem. Aí, ó, quando as condições do alimento são ideais para os micróbios, uma única bactéria, uma única, pode se multiplicar 130 mil em apenas 6 horas. Olha para aí, né? Olha a velocidade, né? De como ela pode se multiplicar.
Então, cuidado com o armazenamento, cuidado com a temperatura desses alimentos. Outra coisa aqui, deixa eu ver que eu achei interessante. Não vou ler tudo, porque a gente já discutiu algumas coisas aqui. Em relação ao preparo, ó, tão importante quando ter esses equipamentos é saber se estão na temperatura certa. E aí, ó, na geladeira abaixo de 5 graus, um balcão de self-service acima de 60 graus. Então, se você vai para um restaurante que é self-service, vou dar uma dica a vocês. Cuidado quando for comer saladas. Saladas. Saladas em self-service naquelas ilhas tem que estar debaixo de gelo, né? Tem que estar refrigerado. Se tiver uma salada que está numa travessa, em cima de uma mesa, e não tem nenhuma coisa de gelo embaixo, não consuma. Não consuma, porque está um risco muito alto de pegar alguma bactéria, né? Alguma coisa que possa fazer mal. Cuidado. Tem que estar sobre, né, refrigeração. Outra coisa, a comida tem que estar quente. Tem que comer comida quente, né? Você tem que perceber que a comida foi realmente cozida, que ela ferveu, que ela passou por um processo, né? Para que as bactérias realmente, né, ficassem neutras. Então, cuidado. Então, assim, é importante essa temperatura, né? Essa margem aí. E a gente sabe que tem animais perecíveis. Animais, olha. A gente sabe que tem comidas perecíveis e não perecíveis, né? E a gente tem aí alguns exemplos das comidas perecíveis. Porque as comidas perecíveis são aquelas que elas vão, né, vão ser mais comidas úmidas, né? As secas, elas têm mais tempo, né, de conservação. Se você compra um arroz cru, ele vai estar ali, né, no seu pacote original, ele vai ter mais tempo de duração. Se você abre o arroz e começa a cozinha o arroz, ele vai ficar uma comida úmida. Então, o tempo dele, ele se torna perecível agora, porque ele pode se estragar no máximo em 3 dias, vamos dizer assim. Né? E como outros, iogurte, presunto, queijo, tem essa questão das comidas que são perecíveis e não perecíveis, né? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo bem com vocês aí? Oi, oi. Alguém pode falar? O que acharam? Tudo bem, né? Deixa eu só... Sobre a aula de hoje, é esse conteúdo. Deixa eu só interromper aqui a gravação. Falar mais um pouquinho.